Então, assim, só para fazer uma retrospectiva do que a gente já viu, tá? Então, as imperfeições cristalinas. O cara pega a coisa e coloca no lugar de rede. Ai, ai. Pronto. Obrigado. Então, basicamente, a gente vai ter os defeitos e esses defeitos eles podem ser classificados. Aqui eu vou correndo o que já foi visto, tá? Só para a gente se lembrar um pouquinho. Então, defeitos pontiformes, que é associado a um ponto ou a uma falha na rede cristalina. Defeitos em linha, defeitos bidimensionais e defeitos volumétricos. Então, pontiformes, falta de um átomo. Em linha, nós chamamos de discordâncias. Bidimensionais, você vai ter lá contornos de grão, e volumétrico, você vai ter problemas de superfície. Então a gente seguiu vendo e viu que os defeitos pontiformes, ou lacunas, ou vacância, ou simplesmente vazio, é a ausência de um átomo no reticulado. Por que o átomo não está lá? Por que o átomo não está lá? É a grande pergunta. Basicamente, por ação térmica, ele era para estar numa determinada posição e simplesmente a energia estava demais, ele estava muito alegre e ele saiu daquela posição e se dane o resto. Tá? Então ele não fica na posição de equilíbrio. Então aqui, ó, eu tinha aqui uma lacuna, um átomozinho aqui, ó, tudo bonitinho, tudo bem bonito. Aí o coitado recebeu energia demais, estava muito alegre, para onde ele foi? Para uma posição que não é a dele. Tá? Então isso aqui é o que se chama de defeito autointersticial, ou seja, ele saiu da posição dele e resolveu se meter num local onde não é o local dele. Mas ele foi. Tá? Então isso acontece muito. Como essa equaçãozinha aqui, ela depende de temperatura, esse negócio todo. Então quanto maior a temperatura, maior o número de vazios ou de locais ocupados por átomos que saem da posição dele. Então, tem aqui lacuna. Esse tipo de defeito ele é comum em materiais puros, tá? Aí ele vai de um lado e para o outro, então é uma autodifusão. Então ele mesmo, um átomo sai de uma posição e vai para outra posição. Quando a gente trabalha com ligas, que é basicamente, a gente quase nunca vai trabalhar com um material 100% puro. A gente vai trabalhar com material misturado. E por que a gente mistura os materiais? Para garantir certas propriedades. Então, o ouro não é tão maleável quanto o cobre. Então, coloco um certo percentual de cobre dentro do ouro para ter maleabilidade, você conseguir trabalhar. Por exemplo, você tem solda. Alguém já brincou com solda branca? Ninguém não tem nem ideia que danado seja. Um equipamentozinho chamado ferro de solda. Aí do ferro de solda, a ponta dele esquenta. E você tem um filamentozinho brilhoso. Que quando você encosta na ponta do ferro de solda, isso derrete. Aquela solda ali é feita de estânio. Estânio é SN? Acho que é. Mais chumbo. Então o que é que vai acontecer nesse caso especificamente? O chumbo ele não é lá um bom condutor de praticidade. É um condutor fraquinho. Não está lá, não é muito bom não. O estânio é mais. Só que o estânio tem uma alta temperatura de fusão. O chumbo uma baixa temperatura de fusão. Então o que é que eu faço? Misturo os dois, para quê? Para que a solda consiga se derreter numa temperatura um pouco mais baixa. Se eu fizer somente de estânio, o que é que iria acontecer? Eu precisaria de uma temperatura muito maior para derreter a solda. Então você imagina, você está consertando Hoje em dia nem tanto, tá? Mas antigamente era mais comum. Você está consertando um aparelho desse tipo aqui e chegar com um ferro de solda de 5.000 watts.
Tá? Era arriscado você derreter tudo que estava ao redor para conseguir fazer a solda. Então você mistura com chumbo para baixar o ponto de fusão. Perde em condução elétrica? Perde. Mas a perda é compensada por essa variação na temperatura. Então nisso daqui eu consigo fazer uma solução sólida. Solução sólida, basicamente, a mesma coisa que a gente tem para os fluidos, misturadores, sei lá, água e um pinguinho de adoçante. Estou tendo uma solução. Então, da mesma forma que eu misturo água com adoçante, eu posso pegar dois metais e misturar. Olha lá. Só que metais misturados vão formar uma solução sólida. Tá? Então, eu posso ter uma solução sólida intersticial, ou seja, que o átomo de um elemento ocupe o vazio existente entre um elemento e outro, entre um átomo e outro. Ou uma solução sólida substitucional, onde eu tenho a troca de um pelo outro. Aquela história, sai 6, entra meia dúzia. Então nessa daqui, o exemplo mais conhecido é o do aço. Aço é basicamente o quê? Ferro mais carbono. E um teor de carbono aqui nos comerciais até 2,2% de carbono. Aí vocês poderiam perguntar, beleza, ferro mais carbono, mas o que isso vai afetar a estrutura final? Normalmente quando você coloca esse pequeno teor de carbono dentro da estrutura do ferro, eu aumento as propriedades de forma gigantesca. Tá? Então transforma um material que é extremamente frágil em um material que vai ter uma relativa ductilidade e uma alta resistência. Como é que funciona isso? Fiz um exemplo na aula passada do seguinte: você está num carro sem freio numa ladeira. Então o que é que você faz para segurar esse carro sem freio numa ladeira? Obviamente o carro parado. De preferência você vai colocar em marcha, o carrinho ficar parado, e você vai lá e coloca um calço. Uma pedrinha, um paralelepípedo do tamanho de nada, consegue sustentar um troço que pesa pelo menos aí, aproximadamente 1 tonelada. Então somente um calçozinho consegue sustentar aquele peso lá de quase 1 tonelada. Se for falando de um carro popular, se for falando de um carro maior, sustenta mais, tá? Então, mal comparando, a ideia do carbono dentro do aço, dentro do ferro, é justamente para isso. O átomo de ferro tende a se movimentar, mas aí você com esse carbonozinho você sustenta essa movimentação e altera completamente as propriedades. Alterando completamente as propriedades, aí você tem variação para todos os gostos. Então você tem aço inoxidável, que são aços que não oxidam. Então, danada a gente usa aço inoxidável. Acho que todo mundo deve ter um copo um copo inox em casa. De preferência com o nome gravado no copo. É sensacional. É um negócio. Acho que todo bebê já passou pelo negócio de receber um pratinho e um copinho inox. Deve estar no padrão. Se é presente para criança, então vem pratinho e copo inox. Eu prefiro dar para os que eu tenho uma intimidade, brinquedos que fazem barulho, que eu quero ver os pais sofrendo da mesma forma que eu sofri. Aqui se faz, aqui se paga. Então se me dão um presente barulhento, os filhos. Tinha uma porcaria de uma minhoca lá em casa, que era uma rodinha que ficava, quando empurrava a minhoca, ela girava essa rodinha e tinha duas bolinhas amarradas na roda. Então era pé, 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 pé. Então, quem me deu, recebeu um presente tão barulhento quanto quando teve filho. Simples assim. Sem o menor constrangimento. Eu não sei mais o que ele está falando. No caso aqui da solução sólida substitucional, eu esqueci completamente o que eu estava falando.
Hum? Sim, aço inoxidável. Você tem lá uma série. Você tem aços que são aços mais especiais. São aços chamados cirúrgicos. Que, por exemplo, quem gosta de usar piercing, esse negócio todo, é feito com aço cirúrgico. Que além de ser inoxidável, ainda tem que ter propriedades para não ser entendido como impureza, esse negócio todo. Então tem tratamentos a mais. Você tem o aço comum, por exemplo, que a gente utiliza em construção civil. Então você tem aço para tudo quanto é gosto. Tem aço utilizado para fazer carcaça de carro. Você tem para tudo quanto é gosto, você tem um tipo de aço específico. Se você quer um aço para suportar ficar, por exemplo, aquela ponte que tem lá na zona norte de Natal, como é o nome? Que você tem estaiada, tá? Então aqueles todo mundo só entende que danado é stay, além da música do Oingo Boingo, que não é da época de vocês. Basicamente, quando eu tenho alguma coisa que é estaiada, se você passar, você vai ter isso em linha de transmissão e em ponte, tá? Então, basicamente, é uma haste, e dessa haste, todo o apoio dela é feito aqui embaixo, no centro de gravidade dela, e depois você coloca cabos para sustentá-la devidamente, tá? Tem algumas linhas de transmissão que, se você olhar a base, é desse tamanho. Então ele faz a base pequenininha, a torre cresce e lá em cima você coloca os stay, tá? Que é para fixar. Eu pensei que antigamente tivesse a ver que stay em inglês é ficar. Aí eu pensei que não, isso deve ser a tradução literal, mas aí eu não encontrei nada que fosse de forma uma tradução direta, tá? Então é um termo utilizado. Então toda vez que você tem alguma coisa amarrada que sustenta a outra, é chamada de estaiada. Então tem torre estaiada, ponte estaiada, qualquer coisa estaiada. Que é a mesma coisa de concreto protendido. Alguém já ouviu falar do termo? Ninguém. Concreto protendido, que basicamente quando a gente faz concreto normal, você coloca o ferro dentro da estrutura e o concreto. Então o que é que acontece? O concreto é bom em compressão, o ferro é bom em tração. Então essa estrutura, quando ela é comprimida, o concreto, o cimento, brita, esse negócio, aguenta os esforços, e quando ela sofre um processo de tração, é o ferro que suporta os esforços. E não entendendo que esse prédio aqui está sofrendo compressão por causa do peso do teto e está sofrendo tração também por causa das forças que são aplicadas a ele, principalmente pelo vento. É um negócio que você só, mas está parado. Ainda bem que está parado. No dia que dá uma ventania que ele começa a se movimentar, o negócio está feio. Então ele é feito para ficar parado. Então o esforço suportado na tração, quando o prédio, lá aula de resistência. O prédio está engaixado aqui embaixo, certo? Tem a estrutura dele aqui embaixo. Então se bate vento, o que é que vai acontecer? Qual a tendência dele? Fazer isso. Então esse movimento ele vai tracionar, se for uma peça única, vai tracionar aqui a parte de fora e comprimir a parte aqui de dentro. Ele vai fazer isso aqui de flexão, já que ele não pode mexer aqui embaixo. Então quando está dessa forma, você tem o ferro suportando tração. Mas aqui eu consigo construir uma casa sem coluna nenhuma. Consegue, por causa das forças aplicadas na casa. Tá? Não é um negócio do outro mundo, você consegue só com tijolo dar sustentação. Agora vamos começar a crescer um prédio. Se eu faço um prédio de 2 andares, a força começa a aumentar. 3 andares, começa a aumentar mais ainda. Por quê? Todo mundo já ouviu falar na questão do torque? Torque é o quê? Então, quanto maior essa distância, significa dizer que quanto maior eu faço pequena força aqui, vou ter um grande esforço mais baixo. Então, se você imaginar um prédio extremamente alto, o que é que vai acontecer? O vento lá em cima
vai provocar uma força descomunal lá embaixo. Então, a estrutura tem que suportar isso, tem que deixar isso estável. Porque o mundo que a gente trabalha, o mundo que a gente vive, é estático. Tá? As estruturas são feitas para ficarem fixas. Você não faz um negócio para amolecer. Você trabalha dentro da região elástica do negócio. E aí você faz essa brincadeira. Aí no caso aí, a ferragem suporta tração. No concreto protendido, o que é que o cara faz? Ele já aplica a tração antes de utilizar o concreto. Então você faz o concreto e você traciona o ferro ou a ferragem que está dentro desse concreto. Aí, por exemplo, dá para você fazer uma estrutura de balancinho. Você consegue fazer uma estrutura com um vão muito grande com esse procedimento. Isso, mano, engenharia é bonito demais de ser visto. Trabalhoso de ser estudado, mas bonito de ser visto. Você imagina, cara, aí eu fico imaginando os caras com e se eu fizesse desse jeito? Aí vai lá, testa, repete, comprova. Dá certo, vamos utilizar. Imagina o primeiro cara que tentou usar de forma comercial a primeira vez. O medo que não ficou. Então tem soluções sólidas, tá? Que aí pode ser tanto substitucional quanto intersticial. Para ser substitucional, os átomos têm que serem parecidos, tá? Então a eletronegatividade tem que ser parecido, tem que ser tudo muito parecido um com o outro para que ocorra a substituição. Aí vemos umas formulazinhas como se calcular a concentração, que é basicamente você pegar a massa de 1, substituir pela massa total e multiplicar por 100%. Então não tem muito o que fazer não. E começamos a ver também esse negócio de discordância. Então o que é que acontece nessas discordâncias? Essa daqui é a primeira discordância, que é a chamada discordância em cunha ou aresta. Se vocês olharem para esta figura e para esta daqui, o que é que está acontecendo? O que é que tem de diferente? Nada. O que é que acontece aqui embaixo? O que existe aqui em cima? Eu vim aqui, ó, bonitinho, 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 bonitinho. Aí, bonitinho. Aí entrou um plano extra de átomos. E esse plano extra de átomos bagunça minha estrutura. Ele cria compressão num canto, tração em outro. Então o desenhozinho está aqui. Toda discordância ela é estudada por um vetor chamado vetor de Burgers, que é esse vetorzinho aí, tá? Basicamente, esse vetor, o tamanho dele vai ser o tamanhozinho A, aquele A que a gente viu lá quando estudou cristalinidade. E isso daqui que é a tal da discordância. É por causa dessa discordância que nós temos a deformação plástica dos metais com a maior facilidade. Por quê? Se eu tenho um negócio perfeito, sem defeito nenhum, todas as ligações bonitinhas, está tudo bonitinho, a perfeição. E tenho que eu tenho uma região onde eu tenho compressão e tração. Se eu for aplicar um esforço, onde vai ser mais fácil deformar esse material? Onde ele é completamente perfeito ou onde ele tem algum tipo de defeito? Onde ele tem algum defeito. Então eu consigo deformar mais facilmente o metal. Se fosse tudo perfeito, eu teria que ter uma máquina muito mais potente
e não conseguiria fazer essa deformação. Por exemplo, para fazer um clipezinho de papel seria praticamente impossível não, mas economicamente seria inviável, porque você gastaria muita energia para dobrar aquela porcaria lá que você quebra com a mão. Então é só explicando como danado ocorre a deformação, tá? Então se eu aplico uma força de cisalhamento de um para o outro, de acordo com o que eu vou aplicando a força de cisalhamento, essa discordância ela vai andando, até, não sei se está dando para perceber aí, que eu também não estou percebendo aqui, que eu estou ficando velho, tenho que tirar óculos para ler. De acordo com o que eu vou empurrando, vou andando e conseguir a deformação exatamente desse pedacinho aqui, ó, de um lado e de outro. Então isso é o que se ocorre na deformação de discordância em cunha ou aresta, também conhecido como imperfeição em linha. Essas imperfeições, elas também podem ocorrer de outra forma, que é o que se chama de discordância em hélice. Ou em inglês é chamado de screw, que é torcendo, tá? Então, como danado ocorre essa discordância? Isso aqui já é em 2D. Em linha, era basicamente, digamos assim, você viu uma linha de discordância. Nesse caso aqui, você já passa a ter dois caminhos da linha, tá? Então, é basicamente esse tipo de discordância que você tem. Imagine você pegar, dá um exemplo bem maluco, pegar uma barra de sabão e fazer isso aqui no sabão, tá? Então você desloca uma região em relação à outra. Não sei se aqui fica melhor de ser visto, mas quando isso ocorre, eu tenho esse tipo de deformação. E aí eu vou ter os átomos, isso visto de cima, tá? Eu vou ter os átomos fazendo esse caminho. Como se fosse em zigue-zague, ou mal comparando, se você imaginar, isso daqui é um parafuso, isso daí seria o passozinho lá do parafuso. Por isso que o nome screw em inglês, que quer dizer parafuso, ou seja, girar esse negócio todo, e em português fica sendo hélice, tá? Então imagine, você pega uma barrinha de sabão e torce a barrinha de sabão. Então os átomos que estavam no início, que estavam aqui, eles agora foram deslocados para cá. Os que estavam aqui anteriormente para outra posição, e assim sucessivamente. Tá? Então esse tipo de defeito é discordância em hélice. E aí eu posso ter a mistura de discordância em hélice com discordância em linha. Dá esse negócio bonitinho que a gente vê aí. Um desenhozinho mais bonitinho, tenho essas estruturas aí que são discordâncias, que se chamam discordâncias mistas. Tenho discordância em hélice aqui, tenho discordância em linha aqui. E tudo isso gera essa micrografia de uma liga de titânio ampliada 51.450 vezes. Então, esses tracinhos que existem aqui, para tudo quanto é lado, isso daqui são as discordâncias. E quando eu tenho várias discordâncias juntas uma da outra, eu tenho o que a gente chama de encruamento. E o que danado faz esse encruamento? Faz de conta que eu sou uma discordância. E aqui tem outra discordância. Essa cadeira vai ser uma discordância. E tem várias discordâncias aí pelo meio do caminho.
Recebi um esforço, começo a me movimentar. Cheguei nessa discordância. Continuo recebendo esforço, começo a me movimentar. O que é que vocês acham se para eu arrastar essas cadeiras todas eu vou precisar de mais ou menos força? Mais força. Então, de acordo com que eu vou deformando o metal, eu vou precisando de mais força para deformá-lo, porque as discordâncias vão uma sobrepondo a outra, uma se alinhando com a outra. E aí eu jogo a resistência lá para cima, jogo a ductilidade lá para baixo, porque não se deforma facilmente, fica frágil. E você termina modificando as propriedades do metal simplesmente com essa brincadeira de brincar com as discordâncias. Isso basicamente ocorre na deformação plástica, ou seja, depois da deformação elástica. Todo mundo já estudou alguma coisa mecânica, não, né? Deformação elástica, plástica, esse negócio todo. Gráfico, tensão, deformação. Então, se eu tenho aqui a parte reta do gráfico, eu tenho a zona elástica, a partir de um ponto passa a ter a zona plástica. Tá? Então, isso aqui é o limite de... Pode ser chamado limite de escoamento, limite de resistência elástica, você vai ter um nomezinho para isso daí, que até esse ponto aqui, o material fica obedecendo a lei de Hooke. A partir desse outro ponto ele começa a ter deformação plástica. Tá? Tudo isso foi visto na aula passada. Hoje nós vamos ver os defeitos interfaciais. São defeitos de interface. Então, basicamente, interface, contorno entre duas fases diferentes. Que aí eu tenho, posso ter contorno de grão, superfície externa e contorno de macla. E ainda tenho as falhas de empilhamento. Então, basicamente, danado vem a ser contorno de um grão. O que é grão? O que é que acontece nos materiais quando ele está derretido? Imagina aqui que tem metal derretido. Temperatura muito alta. Começo a baixar a temperatura. Se eu começo a baixar a temperatura, o que é que vai acontecer com os metais cristalizáveis? Eles vão começar o quê? A se cristalizar, a se ordenarem. Então, ele começa tudo de um único ponto? Não. Então, começou a se solidificar em um pontinho aqui. Aqui embaixo também começou. Aí a esse pontinho foi colocado outro, mais outro, mais outro. A esse outro, outro. E foram crescendo, até, opa, um encontrou o outro. E aí o que é que acontece? Ora, se um estava crescendo numa determinada direção e o outro crescendo em outra direção, o que é que eu vou formar? Formo grãos. Então, um grão nada mais é do que um cristal crescidinho, que ele, quando foi crescendo, se juntou ao outro. Então, tem o que nós chamamos de contorno de grão. E para quem... Alguém pretende fazer a engenharia mecânica? Não. E isso daqui, na mecânica, é uma coisa sensacional. Porque aí nós temos os populares tratamentos térmicos.
Nesses tratamentos térmicos, eu vou brincar com a granulometria desses grãos. Ou seja, eu posso fazer material com um grãozinho pequeno, posso fazer com um grão maior, posso fazer ele com um grão todo misturado. Então, eu brinco a depender do que eu quero do material. Acho que aquele negócio que eu já falei para você, todo mundo já deve ter escutado em aço temperado. Então, ferro temperado, alguma coisa temperada. Então, basicamente, quando tem esse termo, é que passou por um processo de têmpera. E o processo de têmpera, eu brinco com essa microestrutura. Normalmente, eu deixo a estrutura externa com um grão pequeno e a estrutura interna com um grão maior. E aí eu saio brincando para ver o que é que isso dá, o que é que isso afeta. Então, por exemplo, se eu preciso de uma alta resistência ao impacto na estrutura interna, eu coloco grãozinhos menores. Então faço esse processo, aí, por exemplo, rodas de trem passa por esse processo de têmpera. Algumas peças que você vai utilizar para servir de ferramenta, passa por esse processo de têmpera. E aí você vai brincando com o processo, tá? Temos superfície externa. O que é que acontece aqui nos metais? Eu pego um metal e corto o metal. Ele estava todo bonitinho, mas eu cortei. Os átomos que estavam aqui em cima... Cadê? Perdi a caneta. Achei. Os átomos que estão aqui em cima, eles têm os vizinhos de cima? Não. Então, a estrutura, essa superfície aqui, ela não tem o mesmo comportamento que os átomos do interior do material. Por quê? Está faltando vizinhos ali em cima. Então, essa parte aqui, eles terminam sendo um pouco mais afetado a alguns esforços, tá? Então, você termina tendo problemas maior na superfície do que no interior do grão, por exemplo, mal comparando, tá? Um exemplo bem simplista, no caso da corrosão. Normalmente só ocorre vou falar uma besteira do tamanho do mundo, mas vamos lá. A corrosão vai ocorrer principalmente, ou mais facilmente, na região superficial, tá? Vai estar mais em contato direto. Mas aí tem tipo de corrosão que é intragranular, que já ocorre dentro do contorno de grão, então esse negócio aí sai modificando um pouco. Temos ainda um que é um pouquinho difícil de se ver, de se enxergar em micrografia, que é os contornos chamados de mácula ou esqueci que nada significa boulders. Não vou dizer que é superfície, mas não é bem superfície não. Tá? Como se eu tivesse duas zonas que são exatamente iguais. Então imagine essa figura aqui, certo? Quer dizer, imagine não, vejam essa figura. Faz de conta que isso aqui é um espelho. Então o que é que está acontecendo com esse espelho? Os elementos que eu tenho de um lado, eu tenho uma cópia fiel deles do outro lado. Tá? Então, quando isso ocorre, eu tenho o que a gente chama de defeito de mácula. O defeito de mácula, ela vai aparecer basicamente como sendo duas linhas retas na micrografia. Então, este defeito ocorre muito quando você tem deformação mecânica do material. Que aí você consegue identificar. Onde é que eu vou ver isso? Basicamente, na vida prática de vocês não vão estar interessados nesse tipo de defeito. Na vida prática, um defeito sempre será um defeito. Em ciência, um estudo mais aprofundado disso daqui, aí você vai saber como é que se comporta com defeito de mácula, como é que se comporta com outro tipo de defeito, tá? Mas são defeitos que surgem basicamente por deformação. Temos ainda um outro tipo de defeito que é uma falha no empilhamento. Então aqui tem uma
uma hexagonal e você tem A, B, A, B, A, B. Então vou tendo sempre uma camada A, uma camada B, uma camada A, uma camada B. Só que eu posso ter uma falha nesse empilhamento, ou seja, eu posso simplesmente não ter uma camada B sendo colocada aí, então passa a ter uma falha no empilhamento. E isso vai gerar um outro tipo de defeito. E aí, simplificando tudo, que aí a gente tem um resumão de tudo que vai acontecer, que eu tenho o que é perfeito, tenho falhas, discordâncias em linha, discordâncias, defeitos pontuais e os contornos de mácula. Em tese era para ter os desenhos bonitinhos dentro aqui do... Mas eu não consegui com a figura com uma boa nitidez, tá? Mas tudo quanto é defeito está resumido nessa figurinha aí. Todos os defeitos podem existir nos materiais, com exceção dos defeitos volumétricos ou em massa. Que danado vem a ser um defeito volumétrico? A gente viu um defeito pontual, um defeito em linha, um defeito esqueci o nome do outro. Interfacial. E agora vem um defeito que ocupa o volume. Que defeitos são esses? Ou como são classificados? Pela escala, porque vai estar numa escala quase macroscópica, e são induzidos ou produzidos durante a fabricação e pode afetar as propriedades dos produtos. Podem ser eles inclusões, poros, trincas e precipitados. Que danada é inclusão? Exemplo maluco. Vamos ver se a gente consegue pensar num. Por exemplo, hoje em dia talvez seja menos comum, mas eventualmente você pode encontrar uma pedra dentro de um feijão. Não sei se alguém já teve a experiência de estar comendo feijão e dar uma dentada numa pedra. É bom. É sensacional. Principalmente se você acabou de ir no dentista, refez todos os dentes, está lá com um negócio e dá uma dentada, quebra uma porcaria de uma obturação, aí lá vai ter que ir no dentista de novo. Vamos lá. Então, se eu tenho um elemento estranho dentro do material, eu tenho uma inclusão. Então, por exemplo, na maioria dos processamentos que a gente faz com metais, a gente pega o material em uma determinada temperatura e faz esse processamento. Então, materiais em elevadas temperaturas, eles podem sofrer um processo de oxidação. Esse óxido pode entrar dentro do material. Então, ele fica sendo um defeito dentro do material. Então, eu vou ter um material todo bonitinho e ali dentro eu vou ter um defeito. E aí eu tenho uma inclusão. Poros é bem simples de ser visto. Se você pegar um tijolo, uma telha e jogar dentro d'água, ele vai fazer bolinhas, vai liberar água dali, vai fazer barulhinho às vezes. Então, danado acontece aqui dali. Como o material é poroso, quando a água entra, o ar que está dentro sai. Tá? Então, é material poroso aqueles dali. Tá? Normalmente, os materiais cerâmicos que a gente utiliza tem um pouco de porosidade, para não dizer muita porosidade. É por isso que normalmente você, na hora de fazer reboco, esse negócio, você nunca joga o reboco diretamente no tijolo. Normalmente vai um chapisco, para depois do chapisco você colocar o reboco. O chapisco tem duas funções. Uma é meio que hidratar o tijolo. Então o tijolo recebe a água que está no chapisco e você deixar a superfície rugosa para sustentar o reboco, porque aí a superfície do tijolo é mais ou menos lisa, então se você jogar ele vai absorver muita água, absorvendo muita água vai fazer uma contração maior na região que está em contato com o tijolo, por ele ser liso
o reboco termina caindo com o passar do tempo. Então, chapisco, embolso, depois reboco. Bom, você está aqui danado com esse negócio de cerâmica. Então, o que é que vai acontecer aqui? Os poros, você vai ter, ele pode ser tanto visível a olho nu quanto não, tá? Que eu posso ter poros internos, então não tenho como identificar. Mas toda vez que tiver um poro em qualquer tipo de material, eu vou ter um concentrador de tensão. E concentrador de tensão, se o material for suportar esforços, o material vai se romper preferencialmente naquele concentrador de tensão. Tá? Naquele pequeno porozinho que tem lá. Tem ainda trincas, também pode ser visíveis a olho nu ou não. Estava tentando ver se viu alguma na parede, mas não consegui enxergar. Não, mas tem. Trinca em reboco normalmente tem um negócio que em engenharia engenharia civil chama de acomodação. Que você constrói tudo, aí com o passar do tempo você tem uma acomodação do terreno e eventualmente pode gerar algum tipo de trinca. Mas bom, acontece. Não é para acontecer não, mas acontece. Então trinca basicamente, poro é um buraquinho e trinca, digamos, é um buraquinho mais comprido. Tá? Você vai ter uma falha um pouco maior. E precipitados é quando você tem a formação de algum tipo de precipitado dentro da estrutura. Basicamente, a gente trabalha, vou pegar de novo o caso da estrutura ferro-carbono. Eu tenho ferro e tenho carbono. A partir do momento que eu coloco muito carbono, esse carbono vai precipitar em um lado, ou seja, parte dele vai ficar dentro do ferro e outra parte vai se unir. Daí eu passo a ter o que a gente chama de ferro fundido. Aí ferro fundido branco, ferro fundido cinzento, por causa da cor quando a gente rompe, coisa que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então esse precipitado pode alterar as propriedades do material. Então aí tem exemplos de poros. Aqui, exemplos de trincas, tá? Isso aqui são poros. Isso tudo aqui é uma micrografia, tá? Não me pergunte que material é, que eu não sei. Isso aqui deve ser de um ferro fundido. Então, no ferro fundido, isso daqui tudo. Nessa região aqui eu vou ter ferro mais carbono. E nessa região aqui, que está chamada aqui de grafito, eu vou ter basicamente carbono. Então é como se eu tivesse uma estrutura de ferro mais carbono e entre elas pedaços de grafite. Então esse material aqui, quando eu quebro ele vai ter a cor acinzentada igualzinho ao grafite que a gente usa. Então por isso que é chamado de ferro fundido cinzento. E aqui eu tenho trincas, tá? Não sei se está dando para ver direitinho aí no data show, mas tem umas trincazinhas aqui crescendo. Então, como você pode ver, o negócio é microscópico, e aqui já passa a ser macroscópico. Então, tudo isso a gente faz o estudo desse tipo de problema com observação microestrutural, que é feita a estrutural. A gente vê macroestrutura e microestrutura. A observação da macroestrutura a gente pode ver a olho nu ou com um microscópio que a gente chama de microscópio metalográfico. Microscópio metalográfico ou metalografia, para quem for para essa área de mecânica, é você retirar a amostra do material e preparar essa amostra de tal forma que você possa ter uma foto dele. Então, basicamente, eu fiz essa matéria na universidade e devo dizer a vocês que eu não consegui preparar uma amostra que prestasse. Porque o trabalho é extremamente melindroso. Então, basicamente, você pega uma amostra,
pedacinho pequeno lá que você quer analisar. Embute ela em um pedaço de plástico para você ter melhor manusear. Então você pega aqui a amostra, o metal, pega esse metal e coloca plástico aqui ao redor. Então isso aqui fica todo cheio de plástico, tá? Aí você pega esse material aqui e leva para lixadeira. Na lixadeira vocês vão começar lá da lixa mais grossa até chegar na mais fina. Basicamente é um prato giratório que você fica com a amostra em cima desse prato, tá? Normalmente fica colocando um pouquinho de água para dar uma lubrificaçãozinha no processo. Você fica lá com esse negócio. Os dedos vão embora, as pontas dos dedos vão embora todos. Quem tem unha grande não consegue fazer. Então você vai lá, coloca. Aí você olha. Tá bom. Aí vai indo até a lixa mais fina. Da lixa mais fina você vai com um polimento que é feito também com a politriz, tá? Com aquele feltrozinho de politriz e um pequeno líquidozinho com pó de diamante. E você faz o polimento da superfície. Depois que você faz o polimento da superfície, você joga ácido. O que é que acontece? É um ácido diluído. Dentro do grão, os átomos estão todos ligados bonitinhos. Dentro do contorno de grão, eu tenho uma região amorfa. Então essa região amorfa, ela é mais afetada pelo ácido do que o interior do grão. Então você corrói essa região amorfa. E aí você tem exatamente a estrutura do material. Então você consegue fazer ou uma fotografia, ou ver pelo microscópio e contar quantos grãos tem, qual o tamanho do grão, esse negócio todo. Aí você consegue fazer por esse processo, tá? Então isso aqui é feito a olho nu. Uma observação da microestrutura, aí você vai para uma microscopia óptica ou microscopia eletrônica. Aqui você vai ter eletrônica de transmissão ou de varredura. É popular MET ou MEV. Então, nesse caso especificamente, isso aqui só mostrando a microscopia óptica, tá? Que aí você consegue ver os grãos com o microscópio. Aqui está só 60 vezes de aumento. E aqui, já com 100 vezes de aumento. E aqui você já consegue ver na microscopia eletrônica. Então, na microscopia eletrônica você consegue fazer o estudo e chegar nessa estrutura aqui, ó. Você consegue ver coisas muito mais detalhadas. Aí você vai ver a microestrutura mesmo. Você tem uns negócios malucos, por exemplo, de nanocompósitos que você só consegue analisar dessa forma. Próxima aula, eu trago exercícios sobre isso daqui. Faço exercícios e a gente entra em difusão. Certo? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Deixa eu só fazer a chamada.